Naquela noite, o ar na periferia de São Paulo estava pesado, carregado da umidade de uma chuva de fim de tarde que ainda não secara por completo. Na pequena rua que levava à feira livre de Capão Redondo, os postes de iluminação pública piscavam com uma luz fraca e amarelada. Alguns estavam apagados, projetando sombras longas e disformes das árvores e das portas de aço fechadas das lojas. Apenas alguns botecos e lanchonetes permaneciam abertos, seus letreiros de neon zumbindo no silêncio, servindo de refúgio para mototaxistas e vendedores ambulantes que aguardavam os últimos clientes antes de voltar para casa. Por volta das 11 da noite, o som de motores ecoou em série. 3 motocicletas da polícia militar pararam na esquina. 4 homens de farda desceram com passos rápidos e autoritários. No peito, placas de identificação gastas. No rosto, um olhar de arrogância. Um deles, um sargento, acendeu uma lanterna potente e mirou nos veículos que passavam. Blitz! Gritou ele, a voz cortando o ar da noite. Um por um, os motociclistas que passavam eram forçados a parar. Alguns mostravam os documentos em ordem, mas ainda assim eram repreendidos. De outros, era exigido dinheiro sem qualquer justificativa plausível. Não havia sinalização oficial, nenhum cone ou viatura de apoio. Apenas 4 homens usando o poder de suas fardas para arrancar dinheiro fácil numa noite deserta. Documento em dia não garante nada, parceiro, disse um dos policiais, pescando para os colegas. Agora é toque de recolher, tem que ter o dinheiro da segurança. Alguns moradores que passavam a pé apenas baixavam a cabeça. Todos sabiam que era inútil discutir. Aqueles policiais já eram conhecidos por mandarem na área. Quem ousasse protestar poderia levar uma multa inventada ou ser acusado de desacato. Porém, aquela noite seria diferente. Cerca de 15 minutos após o início da blitz ilegal, vindo de um beco estreito ao lado da feira, surgiu a figura de uma mulher caminhando lentamente. Seus cabelos estavam emaranhados, as roupas eram um amontoado de trapos descoloridos e em suas mãos, ela carregava um saco plástico cheio de garrafas PET e latinhas. Caminhava descalça, cantando baixinho uma melodia sem nexo. As pessoas que a viram cochicharam instintivamente. Olha lá, a louca do bairro. A mulher era, de fato, uma figura conhecida por ali. O nome pelo qual a chamavam era Lara. Ninguém sabia ao certo de onde ela viera. Apareceu há uns 6 meses, sempre perambulando pelas imediações da feira. Às vezes, sentava-se em frente a um mercadinho, olhando para o céu. Outras vezes, ajudava um catador a organizar sua carroça. Nunca causou problemas, mas sua aparência desgrenhada e o olhar perdido eram suficientes para manter as pessoas à distância. Naquela noite, Lara passou em frente aos policiais. Ei, sua maluca! Não passa por aqui não! Tá tendo operação, rosnou um dos policiais, apontando a lanterna diretamente em seu rosto. Lara parou. Ela encarou o policial por um longo instante e, em seguida, um sorriso sutil formou-se em seus lábios. Operação? Operação de que a essa hora, moço? Sua voz era baixa, mas o tom era tão afiado que alguns dos curiosos que assistiam à cena se entreolharam surpresos. O policial bufou. Fazendo pergunta? Quer que eu te leve para a delegacia para você ficar sã? Lara baixou o olhar e deu um passo à frente, diminuindo a distância para apenas 2 metros. A delegacia oficial ou a delegacia da propina, disse ela com uma voz completamente neutra. De repente a atmosfera ficou tensa. Outro policial que até então fumava encostado na parede, apagou o cigarro na sola da bota e se aproximou. O que foi que você disse? Ele latiu. Mas Lara apenas soltou uma risada baixa e começou a tirar uma garrafa vazia de seu saco. Engraçado, né? Gente de farda com medo da luz do poste. O policial perdeu a paciência. Ele agarrou o braço de Lara com força, mas seu movimento foi interrompido abruptamente. Em uma fração de segundo, Lara torceu o próprio pulso e inverteu a pegada, desequilibrando o policial e quase o derrubando. Seus movimentos foram rápidos e precisos, nada parecidos com os de uma pessoa desorientada. Os moradores ao redor soltaram um murmúrio coletivo de espanto. Ué, como ela fez isso?
Os outros policiais avançaram imediatamente, mas Lara recuou devagar, encarando-os com olhos penetrantes. Se a Blitz é oficial, por que não tem ordem de serviço? Por que estão pedindo dinheiro de gente trabalhadora? Ela disse, e desta vez sua voz havia mudado. Estava firme, o tom de loucura completamente desaparecido. O sargento que liderava a operação parecia inquieto. Quem é você, afinal? Ele perguntou, a voz alta tentando mascarar a incerteza. Lara permaneceu em silêncio. Ela abriu sua jaqueta surrada, revelando algo por baixo da camiseta puída. Uma pequena carteira de identidade funcional que só foi visível por alguns segundos, mas o suficiente para fazer os 4 policiais empalidecerem. Ela falou baixo, vocês estão sendo monitorados há 2 semanas. A mudança no ambiente foi drástica e imediata. Os policiais, antes arrogantes, agora se entreolhavam em pânico. Os moradores começaram a se aproximar, alguns ligando as câmeras de seus celulares para gravar. Um dos policiais tentou se justificar. Senhora, talvez tenha havido um engano. Mas Lara apenas os olhou com frieza. Não me chame de senhora. Eu sou só a louca que vocês humilharam. O policial que estava ao lado da moto de patrulha tremia. Espera. Você quer dizer que você é da... Antes que ele pudesse terminar a frase, 2 motos sem identificação surgiram em alta velocidade da direção da feira, parando a poucos metros dali. 2 homens vestidos à paisana desceram, mostrando seus distintivos. Corregedoria. Já recebemos a denúncia, disse um deles, sucintamente. Os policiais da Blitz ficaram paralisados. Os moradores começaram a cochichar alto, alguns riram, outros aplaudiram. A dona de um boteco gritou, eu não disse? Sempre suspeitei que essa blitz de madrugada não era coisa certa. Lara encarou os policiais, agora aterrorizados. Vocês acham que o povo não tem olhos? Aqueles que vocês humilham, que vocês enganam, podem ser muito mais sãos do que vocês. A equipe da corregedoria começou a perícia, recolhendo as provas. O dinheiro da extorsão, guardado num saco plástico, foi encontrado. Com ele, uma lista de alvos. Lara se abaixou, pegando de volta seu saco de garrafas. Seu rosto voltou a ser uma máscara inexpressiva. Ela caminhou lentamente por entre a multidão e retornou na direção do beco. Antes de desaparecer na escuridão, ela se virou por um instante e disse em voz baixa, louco não é quem veste trapos. Louco é quem despreza a lei por dinheiro. E num piscar de olhos, a figura da garota louca sumiu na noite, deixando para trás 4 policiais sendo algemados e dezenas de moradores ainda atônitos, sem acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Todos perceberam, a mulher não era louca. Ela estava fingindo. Mas por quê? E quem era ela de verdade? Na manhã seguinte, a notícia sobre a louca, que desmantelou uma blitz ilegal, se espalhou como fogo em palha. O vídeo gravado pelos moradores viralizou nos grupos de WhatsApp e blogs de notícias locais. Na gravação, via-se claramente como a mulher de roupas esfarrapadas dominava com facilidade o policial que tentará agarrá-la. Nas legendas, as pessoas escreviam de tudo, a doida manja de artes marciais, certeza que é da inteligência disfarçada PM versus Noia, o final vai te surpreender. Os botecos e as feiras de Capão Redondo fervilhavam com o assunto. Mototaxistas feirantes, até as mães que levavam os filhos para a escola, todos especulavam sobre a verdadeira identidade da mulher. Enquanto isso, em outro lugar, numa casa segura na Vila Mariana, Lara estava sentada em silêncio em frente a uma mesa de madeira. Seus cabelos agora estavam limpos e presos num coque. Ela vestia roupas simples, cinzas, não mais os trapos da noite anterior. À sua frente, um homem de uns 40 e poucos anos analisava arquivos em um laptop. Operação de infiltração concluída com perfeição, disse o homem com um leve sorriso. Você, mais uma vez, causou um terremoto, Lara. Ela apenas o encarou, impassível. Eu só fiz o que precisava ser feito, capitão. O homem era o capitão Afonso Mendes, um oficial da Corregedoria da Polícia Militar encarregado de investigar desvios de conduta em campo.
Há 3 meses, ele designara Lara para a missão de se infiltrar e coletar provas contra um grupo de policiais que praticava extorsão em várias áreas da cidade. E Lara não era uma mulher qualquer. Seu nome completo era Lara Soares, 27 anos, formada com honras na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 2018. Agora servia sob uma unidade de inteligência interna. Mas devido à sua inteligência na análise social e suas habilidades de combate muito acima da média, era frequentemente enviada para missões atípicas, como se disfarçar de moradora de rua, vendedora ambulante ou até mesmo pedinte para expor a corrupção na linha de frente. Nas últimas 3 semanas, ela de fato vinha observando o grupo de policiais em São Paulo que realizava as blitzes noturnas ilegais. Ela gravava, fotografava e reportava tudo em segredo. Mas naquela noite, ao vê-los intimidando os cidadãos de forma tão descarada, Lara não aguentou. Ela saiu de seu papel de observadora e interveio. Eu não deveria ter agido antes da equipe de apoio chegar, disse ela, em voz baixa. Afonso a encarou e respondeu calmamente: às vezes, precisamos quebrar uma regra pequena para defender uma lei maior. Ele fechou o laptop e lhe entregou um tablet exibindo uma matéria de um portal de notícias. O título dizia: Vídeo, mulher louca, enfrenta PMs arrogantes e revela ser policial da inteligência. Lara respirou fundo. Eu não quero ficar famosa, capitão. Só quero que eles saibam que a farda não é uma licença para oprimir. Afonso assentiu. Eu sei. Mas isso também serve de aviso para todos. Você conseguiu fazer muita gente perceber que a aplicação da lei precisa começar de dentro. Horas depois, no quartel do Comando-Geral, o clima era tenso. Os policiais presos na noite anterior já estavam sendo processados e interrogados. Eles confessaram que aquela não foi a primeira vez. Toda semana extorquiam dinheiro de motoristas, sem qualquer registro oficial. O dinheiro era dividido entre eles, e uma parte era repassada para outro oficial de patente mais alta. Quando a notícia vazou para a grande mídia, a reação do público foi imensa. Alguns estavam furiosos, outros aliviados, mas a maioria se perguntava por que um caso como esse só foi exposto depois que uma louca entrou em ação. Enquanto isso, Lara foi chamada ao quartel para apresentar seu relatório final. No longo corredor de paredes brancas, vários policiais a olhavam com curiosidade. Alguns até prestaram uma continência silenciosa, um sinal de respeito por sua coragem. Na sala de reuniões, o subcomandante-geral a recebeu. Soube que você não apenas expôs a blitz ilegal, mas também gravou provas de transferências de dinheiro entre os membros do grupo. Excelente trabalho. Lara respondeu de forma sucinta: tudo pela verdade, senhor. No entanto, assim que a reunião terminou, ela preferiu sair discretamente pela porta dos fundos. A atenção da mídia a deixava desconfortável. Ela não era do tipo que gostava de ser elogiada em frente às câmeras. Do lado de fora do prédio, o céu estava claro, e uma brisa suave soprava. Lara parou por um momento sob uma grande árvore, fechando os olhos. Em silêncio, lembrou-se da noite anterior. Os olhares dos cidadãos, os aplausos, os gritos de alívio. Para ela, aquilo não era uma vitória. Era apenas um fragmento de justiça que já deveria existir há muito tempo. Seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Você é corajosa, hein? Brincando no meu território sem permissão? Lara franziu a testa. Sabia que não era uma mensagem qualquer. A área onde os policiais operavam estava sob a supervisão de um oficial sênior chamado Major Ricardo Valente, conhecido por ser influente e ter uma vasta rede de contatos. Há muito tempo ele era suspeito de proteger esquemas de propina, mas nada jamais fora provado. Lara olhou para a tela do celular e digitou uma resposta curta. Eu não brinco. Eu trabalho. Segundos depois, outra mensagem chegou. Você acha que pode parar tudo? O mundo não é tão simples quanto seu idealismo, senhorita da inteligência. Lara sorriu levemente. Ela já sabia que essa história estava longe de terminar. Naquela tarde, ao sair da casa segura para comprar comida, ela viu 2 motos sem placa passarem devagar no final da rua. Seu instinto disparou.
Ela caminhou rápido em direção a um beco, fingindo indiferença. Mas, pelo canto do olho, sabia que estava sendo seguida. Ela parou em uma pequena lanchonete e sentou-se, pedindo um chá. Enquanto esperava, abriu sua pequena bolsa. Dentro, uma pistola compacta envolta em um pano e um segundo celular, não conectado ao número de serviço. A dona da lanchonete, uma senhora de meia-idade, a olhou com curiosidade. Você é a moça do vídeo, não é, minha filha? Aqui enfrentou os policiais ontem. Lara apenas sorriu discretamente. Só parecida, dona. Ah, mas disseram que você era louca. E seu rosto tá tão limpinho. Lara olhou para o chá quente à sua frente. Às vezes, dona, quem se finge de louco é quem está mais consciente de tudo. A senhora riu, sem saber que a frase não era apenas uma brincadeira. Minutos depois, os dois homens que a seguiam pararam não muito longe. Fingiram comprar cigarros, mas seus olhos não desgrudavam de Lara. Ela sabia o que aquilo significava, um aviso. Quando se levantou para ir embora, um deles disse: "Cuidado na rua, dona louca. O mundo é perigoso." O tom era cínico, mas Lara apenas o encarou de volta e respondeu, impassível: "Já estou acostumada a cair." Mas o que é escorregadio não é o asfalto, é o coração dos homens. Sem esperar uma reação, ela se afastou, deixando os dois homens se entreolhando, confusos. Naquela noite, Lara escreveu o relatório final para seu superior. Anexou todos os dados e provas que havia coletado, as transferências de dinheiro, as listas de extorsão, e até mesmo as comunicações internas de alguns oficiais seniores envolvidos. Mas, no final do relatório, escreveu uma única frase: ainda há algo maior por trás desta pequena blitz. Eu vou continuar, com ou sem permissão. O capitão Afonso leu o relatório e suspirou. Ele sabia que Lara não iria parar. E de fato, o mundo da aplicação da lei não era tão simples quanto um vídeo viral. Na mesa de jantar naquela noite, Lara apenas assistia ao noticiário da TV que exibia os resultados de sua investigação. Enquanto isso, sua mente já estava muito à frente. Quem realmente movia as cordas por trás de tudo? Uma coisa era certa: a garota louca tinha acabado de abrir a porta para um jogo muito mais sombrio. 3 dias se passaram desde que o vídeo de Lara viralizou. Nas redes sociais, seu rosto ainda circulava por toda parte. Embora sua identidade oficial não tivesse sido divulgada, todos sabiam que a louca do bairro não era uma pessoa comum. No entanto, por trás de toda a atenção, a situação em campo tornava-se cada vez mais complicada. Alguns dos policiais envolvidos na blitz ilegal começaram a desaparecer. Uns tiraram licença sem aviso, outros foram transferidos misteriosamente. Mais estranho ainda, o relatório de Lara, que deveria ter sido encaminhado aos escalões superiores, foi adiado sem motivo aparente. Lara sentiu que alguém estava deliberadamente segurando o processo. Naquela noite, ela estava sentada sozinha na varanda silenciosa da casa segura, observando as luzes da cidade à distância. Em sua mão, uma xícara de café preto já esfriara. Ela abriu o laptop e começou a analisar os arquivos das escutas telefônicas dos policiais presos. O nome continuava a surgir nas conversas: Senhor Valente. Major Ricardo Valente, o nome que já a assombrava. Ele era conhecido internamente como uma figura carismática, bom de conversa e que frequentemente aparecia em eventos comunitários. Mas por trás de seu sorriso, havia uma rede de extorsão forte e organizada. Vários caminhoneiros e vendedores ambulantes já haviam mencionado esse nome em voz baixa com medo. Lara sabia que, para romper essa barreira de silêncio, não poderia ficar sentada esperando. Ela abriu uma pequena pasta em seu computador com o rótulo Operação Rede Dourada, o código de uma operação secreta não registrada nos relatórios oficiais. Ali estava seu plano para uma nova infiltração, elaborado por ela mesma. O objetivo era simples: aproximar-se do círculo íntimo do Major Valente e encontrar provas diretas. Mas o plano era de altíssimo risco. Ela estaria enfrentando pessoas que não lidavam mais com pequenas propinas de rua, mas com negócios maiores, distribuição de mercadorias ilegais, proteção a jogos de azar e até contrabando. Por volta das 11 da noite, Lara deixou a casa segura.
Desta vez ela não estava disfarçada de mendiga, mas de garçonete de um restaurante de beira de estrada na zona industrial, próximo à rodovia Anhanguera. O lugar era conhecido como um dos pontos onde os homens de Valente se reuniam para fazer acertos de contas. Ela caminhou rapidamente pela noite, vestindo uma jaqueta azul desbotada com o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. O restaurante onde ela iria trabalhar já havia sido preparado por um de seus contatos de confiança, Júlio, um ex-policial de trânsito que agora atuava como informante. Quando Lara chegou, Júlio apenas acenou com a cabeça, sem muitas palavras. Eles já estão chegando, disse ele brevemente, enquanto preparavam café. Minutos depois, 3 homens chegaram em uma picape. Sentaram-se em um canto do restaurante, conversando em voz baixa. Pelo tom e pela gíria, Lara sabia que não eram pessoas comuns. Um deles ela reconheceu de uma foto da inteligência. Era Beto, o motorista encarregado de recolher o dinheiro. Lara fingiu servir as bebidas, ouvindo atentamente a conversa deles. O Valente quer o último relatório antes de sábado. Disse que agora tá tudo mais apertado por causa daquele vídeo da maluca, disse um dos homens, acendendo um cigarro. Maluca? Ha! Se ela é maluca, eu sou vidente, respondeu o outro rindo. Ela claramente não é da rua. Dizem que é uma policial feminina da inteligência. Beto balançou a cabeça. Se for verdade, a gente tá ferrado. O chefe já disse que se encontrar essa mulher, é pra não deixar respirar. Lara fingiu um sorriso educado quando eles olharam para ela, e depois voltou para a pequena cozinha nos fundos. Lá, Júlio a olhava com preocupação. São homens do Valente. Tem certeza de que quer continuar, Lara? Se eu parar, eles vão continuar enganando o povo. Não vou ficar quieta. Júlio suspirou. Tudo bem, mas não vá sozinha esta noite. Deixei um carro preparado no fim da rua, caso algo aconteça. Perto da meia-noite, os homens deixaram o restaurante. Lara seguiu à distância, mantendo uma distância segura. Eles pararam em um pequeno galpão não muito longe de uma antiga alça de acesso do Rodoanel, um lugar que os moradores diziam estar abandonado, mas que nunca estava realmente vazio. Por trás de uma cerca de arame, Lara fotografou a atividade deles. Vários sacos grandes estavam sendo transferidos da picape para dentro do galpão. Ela deu zoom na câmera do celular e viu um logotipo familiar, bens apreendidos em um caso antigo. Seu coração acelerou. Aqueles bens deveriam ter sido destruídos. Mas agora estavam sendo revendidos através da rede de Valente. Ela ativou um pequeno gravador em seu bolso e apertou o botão de transmissão. Alvo localizado. Atividade ilegal em andamento. Solicito apoio, ela sussurrou, mas não houve resposta. O sinal estava mudo. Lara tentou novamente, mas o resultado foi o mesmo. Sua frequência de comunicação havia sido bloqueada. Naquele instante, ela percebeu, era uma armadilha. De repente, ouviu o som de passos atrás dela. Antes que pudesse se virar, sentiu algo frio em seu pescoço. A ponta de uma pistola. Você é boa mesmo, conseguiu chegar até aqui, disse uma voz grave. Lara virou-se lentamente e, sob a luz fraca de um poste, viu o rosto que já aparecerá tantas vezes nos relatórios, o próprio Major Valente. Valente sorriu cínico. Eu já esperava que você fosse aparecer. O mundo virtual adora histórias de heróis, mas o mundo real é muito mais sujo, senhorita da inteligência. Lara não disse nada. Seus olhos estavam focados, procurando uma brecha. Valente caminhou ao seu redor, ainda segurando a arma. Você sabe quantas pessoas dentro do sistema querem que você desapareça? Você sacudiu uma árvore grande, Lara, e essa árvore não vai cair tão fácil. Se a árvore está podre, que caia, respondeu Lara em voz baixa. Valente riu. Você é muito idealista. Mas idealismo sem proteção é o mesmo que suicídio. De repente, do lado de fora da cerca, o som de motos se aproximando em alta velocidade. Era Júlio, com 2 membros da corregedoria leais ao capitão Afonso. Um pequeno confronto começou ali mesmo. O som de tiros quebrou o silêncio da noite.
Lara se abaixou atrás de um barril de metal e aproveitou o momento para chutar a arma de Valente, que voou longe. Ela se moveu rapidamente, imobilizando seu braço e o derrubando no chão. Valente tentou revidar, mas Lara foi mais rápida. Um golpe no peito, seguido de uma chave de ombro, o deixou imobilizado. Acabou, Major. O seu jogo termina esta noite, disse ela com firmeza. Valente, ofegante, a encarou com ódio. Você acha que venceu por causa de um vídeo viral? O mundo não vai mudar por causa de uma louca como você. Lara o encarou, os olhos faiscando. Eu não sou louca. Eu só não tenho medo. Os agentes da corregedoria rapidamente prenderam Valente e recolheram as provas de dentro do galpão. Quando tudo acabou, Júlio se aproximou de Lara. Você está bem? Lara assentiu, mas não havia alívio em seu rosto. Isso ainda não acabou, Júlio. Ainda há alguém acima dele. Júlio a olhou preocupado. Você vai continuar? Se eu parar aqui, tudo o que fizemos esta noite será notícia por 3 dias. Depois, será esquecido. Lara ficou de pé, observando o galpão agora iluminado pelas luzes da polícia. As sirenes soavam, mas sua mente já estava longe. Ela sabia que, para cada corrupto preso, sempre haveria outro acima. E desta vez, seu oponente não seria mais alguém da rua, mas aqueles que se sentavam em cadeiras altas, bem vestidos, calmos e muito mais perigosos. Ela olhou para a estrada deserta e disse em voz baixa: se o sistema está sujo, então a justiça precisa ter a coragem de ser selvagem. À distância, os primeiros sinais da aurora começavam a surgir. E com a primeira luz da manhã, a garota louca se preparava para o próximo capítulo de uma guerra que estava longe de terminar. 2 semanas após a prisão do Major Valente, o clima no comando da polícia ainda era pesado. O caso revelou uma rede muito mais ampla do que se imaginava. Vários nomes de oficiais seniores foram mencionados na investigação interna, incluindo alguns em posições importantes. No entanto, nem todos estavam felizes com a exposição do caso. Havia quem elogiasse a coragem de Lara, mas muitos a consideravam uma insubordinada que atropelara os procedimentos. Na sala de reuniões da corregedoria, o capitão Afonso estava em frente a um projetor, apresentando os resultados finais da operação. Ao seu lado, Lara estava sentada em silêncio, vestida à paisana. Seu olhar era calmo, mas seus olhos mostravam cansaço. Com as provas coletadas pela nossa agente, incluindo as gravações da última infiltração, a rede de extorsão e desvio de bens apreendidos foi comprovada, disse Afonso, com voz firme. Recomendamos o afastamento de 11 policiais da ativa e de um oficial superior. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, antes que aplausos discretos fossem ouvidos. Mas logo depois, um oficial de alto escalão interveio. Extraordinário, Capitão Afonso. Mas eu gostaria de saber por que esta operação foi conduzida sem autorização por escrito do Comando Central. Afonso o encarou. Porque se esperássemos pela autorização, esta operação nunca teria acontecido. O oficial deu um sorriso tenso. Isso significa que o senhor violou a cadeia de comando. Lara, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Com licença, senhor. Mas o que nós violamos foi apenas a formalidade, não a justiça. Se o sistema não funciona, não é nosso dever consertá-lo? A sala ficou em silêncio novamente. Ninguém respondeu. Alguns dias depois, a decisão foi anunciada. Valente e outros 10 policiais foram exonerados. No entanto, um nome importante mencionado no relatório, um coronel que se acreditava ser o protetor da rede, não foi tocado. A justificativa: falta de provas. Lara recebeu uma nova ordem de serviço no mesmo dia. Transferência para uma área remota de Minas Gerais. Afonso a chamou em sua sala. Eu tentei reverter a decisão, mas parece que eles querem que você descanse um pouco. Lara sorriu levemente. Descansar significa ficar em silêncio. E eu não sou boa em ficar em silêncio. Afonso suspirou. Lara, você já fez mais do que o suficiente. O mundo nem sempre é justo, mas não deixe que seu espírito de luta seja o motivo da sua destruição. Escolha suas batalhas com sabedoria. Lara se levantou, prestando continência. Eu não vou parar, capitão.
só vou mudar de direção. 3 meses depois, em uma pequena cidade histórica chamada Serra Azul, Lara vivia em uma casa simples à beira de um lago. Ela trabalhava na unidade de policiamento comunitário, lidando com queixas sobre segurança do bairro e disputas entre vizinhos. A vida ali era longe dos holofotes. Não havia câmeras nem grandes reuniões, apenas o som dos galos e das crianças brincando na rua. Mas para Lara, aquela tranquilidade lhe dava espaço para pensar. Numa tarde, ela estava sentada na varanda de casa, escrevendo em seu diário. Na primeira página havia uma frase simples: a justiça nem sempre grita. Às vezes, ela sussurra em pequenas ações. Desde que chegará, ela aos poucos construiu a confiança dos moradores. Ajudou a reorganizar o sistema de ronda noturna, conseguiu melhorias na iluminação pública e até mediou pequenos conflitos. O nome Doutora Lara começou a ser conhecido, não como a policial da inteligência ou a heroína viral, mas como alguém que ouvia sem julgar. No entanto, uma noite seu passado bateu à porta. Um homem chegou em um carro preto sem placa oficial. Bateu à porta de Lara e se apresentou de forma sucinta. Meu nome é Sérgio, sou um mensageiro de São Paulo. Vim trazer um recado. Lara o convidou a sentar-se. O homem tirou uma pasta parda contendo documentos. O caso de São Paulo foi encerrado no papel, mas eles sabem que você ainda tem uma cópia dos dados originais. Alguém quer ter certeza de que isso não vai vazar. Alguém quem? Perguntou Lara neutra. Sérgio apenas balançou a cabeça. Eu sou apenas o mensageiro. Mas eles estão falando sério. Se você ainda quer viver em paz, abandone tudo. Mude de identidade, mude-se novamente e nunca mais abra aquele arquivo. Lara olhou para a pasta em suas mãos. Ela sabia que aqueles documentos continham um único nome que não fora tocado pela lei. Ela fechou a pasta lentamente. Se eu fechar os olhos, serei parte deles. Sérgio a olhou com uma expressão de pena. Às vezes, a verdade não precisa de uma plateia. Às vezes, o silêncio é uma forma de sobrevivência. Lara deu um pequeno sorriso. Talvez seja verdade. Mas se todos escolherem o silêncio, quem falará pelos fracos? Sérgio ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente se levantar. Nesse caso, que Deus a proteja, doutora Lara. Ele saiu sem olhar para trás. Naquela noite, Lara sentou-se sozinha à beira do lago. O vento trazia o som dos grilos e o murmúrio da água. Ela abriu seu antigo laptop e olhou para o arquivo que guardara por tanto tempo em uma pasta criptografada. Os nomes dos poderosos brilhavam na tela. Ela sabia que se aquele arquivo vazasse, seria caçada. Mas se o guardasse para sempre, todo o seu sacrifício teria sido em vão. Depois de muito pensar, ela escreveu uma mensagem anônima e enviou todos os dados para um jornalista investigativo que ela ajudara anos atrás. Ela sabia que o risco era enorme, mas pelo menos a verdade continuaria seu caminho, mesmo sem o seu nome. Algumas semanas depois, uma grande notícia explodiu na televisão nacional. Um enorme escândalo foi revelado. Novas provas expõem rede de corrupção no alto escalão da polícia. O público ficou chocado. O governo interveio. Pela primeira vez, uma reforma interna de verdade começou. Mas nos noticiários, ninguém mencionou o nome de Lara. Falavam apenas de uma fonte anônima de dentro da corporação. E Lara preferia assim. Meses depois, na pequena feira de Serra Azul, uma criança se aproximou dela e disse com inocência: Tia, a professora disse que a senhora era uma pessoa muito importante, que lutou contra os policiais maus. Lara sorriu com ternura. Pessoas importantes não são as que lutam, meu bem, mas as que continuam a ser boas mesmo quando o mundo é mau. A criança assentiu e saiu correndo. Lara olhou para o céu avermelhado do entardecer. Em seus olhos havia um pouco de cansaço, mas também uma paz profunda. Ela sabia que a luta não havia terminado, talvez nunca terminasse. Mas também sabia que enquanto houvesse uma pessoa disposta a dizer a verdade, o mundo não estaria completamente escuro. Ela fechou os olhos, ouvindo o som da água e dos pássaros. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Não por ter